Bom dia, galera! Como vocês estão hoje? Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso e estou aqui para mostrar estratégias para vocês gabaritarem Química no vestibular e no Enem. O tema de hoje é: eu não consigo aprender Química nem ferrando. Bom, galerinha, eu tenho uma notícia boa para vocês, acho que é boa, né? Eu fiz uma listinha aqui dos principais pontos que a galera que fala que não aprende química anyway comete assim de falhinha durante a vida, né? Bom, o que eu reparei, que é assim, por incrível que pareça, uma das maiores, geralmente a galera que pegou ranço da disciplina, e aí tem dois motivos, né? Pegou ranço porque alguém, ser humano mesmo, decepcionou ela no sentido de professor, ou você namorava com alguém que amava química e de repente você terminou, sabe? E aí a pessoa fica ressentida com a disciplina, o que não tem nada a ver, né? Tipo, meu, você terminou com o cara e o cara era um lixo, a química não tem nada a ver com isso, mas você pega ranço. Não, eu olho pra química e, ai, lembro dele. Então, tipo, o ranço porque alguém gerou. Também acontece muito de ter ranço da disciplina porque você teve um professor lixo na vida que era péssimo, te deixou com aquela má impressão da disciplina, porque a pessoa que te dava aula era ruim como pessoa, como professor, ensinava mal e tudo mais. E aí você nunca mais quer ver química na vida porque você pegou ranço. Então, assim, o primeiro ponto é: peguei ranço de química porque pessoas fizeram eu sentir isso. E aí é todo um trabalho de dar uma segunda chance mesmo. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E o pegar ranço pela disciplina em si. Olha, eu sempre tive professores legais, atenciosos, só que eu não aguento olhar para química. Eu olho um átomo, eu quero sair correndo, porque eu não aguento mais, né? Então, esse ponto de não aguento mais é um problema, porque a situação chegou num nível do seu relacionamento com a disciplina que aí já não dá mais, sabe? Quando o relacionamento tá desgastado, ninguém mais se ama, ninguém conversa mais. Então, é mais ou menos isso que acontece com a química e as pessoas. Tipo, você começou a engolir sapo da química, foi passando as coisas pra frente assim, ai, tá bom, é chatinho, mas eu vou. E não deu uma atenção legal pra resolver aquele problema. E aí vai saturando, saturando, chega uma hora que você fala, ai, não aguento mais, sabe? Então, quando chega nesse nível já é um grande problema. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma segunda chance à química. Por quê? Cara, eu não consigo entender química nem full. Ok, beleza. Então vamos lá. O porquê você começou a falar que nem ferrando você consegue aprender? De onde veio esse sentimento de jeito nenhum eu vou conseguir? E aí a gente começa a descobrir que, foi porque eu fui acumulando coisas, né? Fui acumulando um monte de coisa que me deixou desgostosa da química e de repente eu não aguentava mais, né? Então, assim, o ranço, a raiva da disciplina é um dos pontos, assim, que eu mais vejo de quem fala, meu, nem tenta, Cacaso, porque química não é pra mim, né? Então, bom, é essa conversa que eu tenho com as pessoas. Tipo, cara, se você chegou nesse nível, vamos ver química só que com outro olhar. Então, vamos ver a partir das coisas do dia a dia e depois levando pros conceitos, porque, meu, se você não aguenta ver os conceitos, tá osso, né? Bom, o segundo grande, big problema de química não rola, velho. Não rola porque não rola. Aí você vai vendo. E aí você vê que as pessoas que falam que não rola estão com uma quantidade tão grande de dúvida, e aí, deixa isso daqui pra daqui a pouco, né? Vou estudar o próximo conceito, ou o próximo capítulo, a próxima aula. Aí, beleza. Aí essa daqui eu até entendi. Aí na outra tem mais uma dúvida. Mas é só uma dúvida pequena, e vai pondo. Pondo caixinha em cima de caixinha, cheia de dúvida. Aí chega lá na frente, puta, não tô entendendo mais nada. Que absurdo, não sei o que é mais nenhum elétron, quem dirá o que a química tá querendo me falar. Foi um acúmulo
de dúvida sobre dúvida sobre dúvida, sobre matéria mal resolvida, sobre assuntos mal resolvidos, que chegou lá na frente, cara. Realmente, quando isso acontece, meu, vamos voltar na sua primeira dúvida. Qual foi o primeiro tema que você assistiu e que você ficou com dúvida e falou, não, tudo bem, essa dúvida eu deixo pra lá? Volta nele e desde aí a gente vai resolvendo dúvida por dúvida, porque quanto mais dúvida em cima de dúvida você vai pondo, pior vai ficando o seu conhecimento. E aí você vai se sentindo mesmo assim, tipo, meu, eu não consigo, sabe, estudar, porque, olha, é uma coisa que parece tão simples, mas eu não consigo entender. E por que você não consegue entender? Porque você teve esse acúmulo, né? E aí chega em alguma coisa que, entre aspas, pra você ia ser fácil, você vê ali, mas isso tá tão simplesmente explicado aqui, ó, parece tão óbvio, mas eu não consigo entender, porque já não tem mais um conhecimento prévio que aquilo precisava, porque você foi acumulando um monte de dúvida, né? Então, assim, pelo amor de Deus, não vai pondo dúvida sobre dúvida, que isso é uma das piores coisas e é de onde vem as maiores dificuldades. Sabe aquelas dificuldades de, meu, eu não tô entendendo absolutamente nada? Tipo, eu tô vendo orgânica, né? Tô vendo aquele monte de palitinho e nem sei o que são esses malditos palitos. Então, talvez seu problema esteja lá atrás, na ligação química, que são os malditos palitinhos, né? Então, assim, entender o porquê elas acontecem e tudo mais. Aí, resolvendo essas coisas, você consegue dar continuidade para os seus estudos. Então, esse dúvida sobre dúvida não é uma boa estratégia. Já falando de estratégia, é o terceiro ponto, que eu vejo que muita gente fala, essa disciplina não é pra mim. Por quê? Tá com uma estratégia zoada, por exemplo, ama história e tem uma estratégia muito boa para estudar história. E aí... emocionada, desculpa. Aí a pessoa ama história, tá lá, ó, tem uma estratégia muito legal, um planejamento impecável pra história, e aí fala, vou fazer isso pras outras disciplinas, né? Faz um planejamento assim, ó, lindinho, maravilhoso pra estudar química. Aí quando vai estudar química já vai assim, é química, né? Aí vai assistir uma videoaula, nem vê os canais que, esse canal parece ser bom, esse canal não parece ser bom, né? Só vai lá e tá bom, o primeiro vídeo que apareceu de isomeria, vou clicar nesse mesmo. E aí fala, a química não é pra mim, porque olha, não é, nem sei o que tá falando. Porque, tipo, não foi aquele cuidado, sabe, aquela atenção que realmente você precisa. E isso não é porque a química é legal e você precisa dar atenção pra ela. Pelo contrário, você é legal, você precisa dar atenção pra você. Porque se você sabe, eu gosto desse tipo de vocabulário, desse tipo de vídeo, e porque isso dá certo pra mim, e dá certo na maioria das disciplinas, quando chega numa disciplina que você tem problema, você vai tão de saco cheio que você nem usa aquela estratégia legal. Aqueles pontos que você sabe que funcionam pra você, porque, não vai funcionar mesmo, sabe? Então esse, não vai funcionar mesmo, também é um problema, assim, complicado, né? Eu tô olhando pra cá porque eu fiz uma listinha de cola mesmo. Outra coisa que aí vai em conflito com o planejamento, né? É a galera que fala, mas é tanta coisa pra estudar que eu vou correr, porque, pode ver, isso é verdade. Nos últimos 10 anos não teve nenhum vestibular que não caiu orgânica, então eu vou direto pra orgânica, né? Cai, pô, eu vou começar por lá. Daí vai lá e começa a estudar orgânica. Só que, como eu ia dizer, não consegue nem entender direito o porquê algumas moléculas orgânicas são polares e outras não, por exemplo, né? Porque não entendeu todo o conceito que você precisava para compreender isso. Porque quando você foi direto para a orgânica, você pulou lá ligações químicas, propriedades da matéria, você esqueceu de estudar termodinâmica, as reações químicas inorgânicas, porque daí quando chega na orgânica e você vai ver as reações da orgânica, tá muito mais fácil de você compreender. Entende? Você vê oxirredução na inorgânica, que aí as substâncias são pequenininhas, né? E aí é mais fácil da gente entender. E aí quando chega na orgânica, que é aquela molécula do tamanho do mundo, você vê a oxirredução dela e aí você fala, olha, cara, olhando, eu sei que a molécula é grande e até assusta às vezes, mas parando para pensar aqui, o mecanismo da reação, o que está acontecendo, o conceito usado,
é o mesmo da inorgânica. Então, tipo, por isso que a gente deixa para ensinar orgânica lá pra frente, essas reações orgânicas. Por quê? Você já viu as inorgânicas e aí você consegue fazer uma conexão com a orgânica das reações e as reações inorgânicas. Porque se você for direto para a orgânica, vai ser, primeiro, aquelas moléculas do tamanho do mundo que já assusta as pessoas, né? Segundo, você não teve todo o embasamento teórico e toda uma preparação para aquilo. Como se você fosse para um campeonato de futebol, né? E aí você não fez todo o treino, entende? Você não preparou o seu preparo físico mesmo, você não treinou junto com a sua equipe, você não testou naquele gramado, você não testou naquele fuso horário. Então você vai lá pro jogo de futebol lá e não testou tudo isso, não teve todo esse preparo, esse cuidado com você mesmo para ter um bom desempenho. A mesma coisa acontece com a química, né, com os estudos. Então você tem que ter todos esses cuidados para você ter um bom desempenho nos estudos. Não adianta você chegar lá no conteúdo lá da frentão, naquela ansiedade, porque aquilo cai muito, sendo que você não fez toda a sua construção do seu saber, né? Então, esse cuidado de, tudo bem, eu sei que cai muito, mas tá tudo bem, ainda falta, 6 meses pro vestibular, pro Enem. Então eu vou aqui, estudar passo por passo, para quando chegar lá, tá mais fácil de eu digerir essa informação. Tá mais simples de eu conseguir entender esse conceito, entendeu? Então, às vezes as pessoas me fazem uma pergunta, tipo... hoje mesmo, né? Teve uma aluna que me perguntou, eu não tô conseguindo entender propriedades coligativas. Aí eu até perguntei pra ela, né? Me fala um pouquinho na sua cabeça o que significa as transformações de estados físicos. Por quê? Porque se você entende bem, por exemplo, que o sólido, as partículas estão bem arrumadinhas e bem perto, com uma energia cinética pequenininha, então elas oscilam um pouco, então conseguem ficar pertinho. No líquido, elas têm uma velocidade maior, uma energia cinética maior, e por isso elas estão mais afastadas. E no gasoso, elas estão tão afastadas, por exemplo, que a gente faz assim, sem grandes impedimentos, né? Sem muita coisa impedindo, diferente da água, que você faz assim e aí demora pra fazer, né? Porque tem muita partícula junto. Aí, quando você vai entender propriedade coligativa, você entende que, eu botei lá um soluto, e aí esse soluto tá impedindo que minhas moléculas se agitem com tanta velocidade. E aí vai ser mais difícil da molécula ganhar velocidade o suficiente para virar gás, por exemplo, né? Então, assim, foi uma construção de alguns conhecimentos que resultou no entendimento daquele tópico em específico. Então, é muito importante que a gente não tenha essa ansiedade de, eu sei que isso cai muito no vestibular, vou direto para isso, né? Senão é meio complicado mesmo você tentar entender os depois antes de entender os antes, né? Tipo, você tentar entender... É por isso que história é muito importante, né? Tentar entender o hoje sem entender a construção de toda a história para como a gente chegou no hoje. É a mesma coisa na química, né? Você tem que entender toda a construção desse conhecimento para entender o conhecimento em si, aquele tópico em si. Então, a ansiedade não é uma boa estratégia. Outra coisa que eu ouço muito, e aí é uma das coisas que eu falei agora no começo do vídeo, das pessoas que falam, química eu não aprendo no way. Nem vou perder meu tempo hoje, vou separar só um dia inteiro pra ver química, porque eu não entendo, velho, não é pra mim e tal. É que a pessoa nem se deu uma chance, não deu uma chance nem pra ela e nem pra química, porque alguma coisa, talvez as dúvidas mesmo, talvez ter tido aula, ter assistido videoaula ruim, né? Talvez um material zoado, ou pegou questões de química que são muito avançadas para o seu conhecimento, desanimou e desestimulou essa pessoa a estudar. E aí, quando ela chega e só vê o nome lá, química, já nem vou estudar, sabe? Porque, química, que saco. Então, assim, não se deu uma chance de gostar daquilo. E por que as pessoas não gostam da química, né? As que não gostam. Geralmente é porque não consegue ver...
Desculpa, gente. Não consegue ver relação, não consegue ver sentido na química. Tipo, meu, pra que eu tô estudando átomo, sabe? Não agrega nada na minha vida. Ou pra que eu tô estudando molécula, não sei, qualquer coisa. E aí, se você for parar pra pensar, e aí, é sério, eu não tô falando isso porque eu sou professora de química, é muito verdade. A gente usa muito na cozinha, por exemplo, tipo quando a gente tá fazendo molho de tomate com extrato, ele é meio azedão, né, se a gente não põe nada. E aí tem galera que bota um monte de açúcar. Aí fica aquele negócio que, além de azedo, fica doce, né? E não tirou o azedo. E aí a gente comenta, por exemplo, sobre o fermento químico, o pó royal. Velha! O pó royal, que quando você joga faz uma reação de neutralização, né? Com aquele ácido, com aquele azedo. Aí a pessoa fala, ah, mas isso eu não precisava da química pra entender. Ah, tudo bem, beleza. Então a gente vai ver lá que agora com a pandemia a gente está tendo menos poluição e com isso a gente também está tendo um pouco menos dos efeitos de ilha de calor, que acontecem por quê? Por causa da poluição que fica no ar e a radiação, né, infravermelho que fica acumulada, não sei o quê. E aí as pessoas falam, ah, mas eu não precisava de química para saber isso. Bom, tá bom, né? Aí fica vendo os efeitos estufa, derretimento das calotas polares, os bichinhos entrando em extinção porque o clima tá mudando. Ah, mas eu não precisava saber da camada de ozônio pra isso, entendeu? Tipo, tem um monte de coisa que é do nosso dia a dia, que a gente vê o tempo todo e que vai fazer muito mais sentido, né? Do que se a gente não tivesse nem visto química na vida. Claro, existem pessoas que vivem bem sem química? Existem. Elas conseguiram passar no vestibular? Provavelmente não, né? Tipo, se você errar, se você zerar a disciplina, você não passa. Então, bom, não ver sentido nas coisas da química é uma das coisas que eu vejo que desestimula muito os alunos. E é muito louco isso, porque pra mim quase não faz sentido quando as pessoas não veem a aplicação da química. Porque quando a gente vai estudando a química, pra mim, não que seja super óbvio, ai, tá na cara que é assim. Não, não tá na cara, né? Mas se você parar pra pensar, é muito fácil de fazer conexões, né? Do seu dia a dia, da sua vida diária, com o seu conhecimento que você está adquirindo na química, né? Então essas conexões, pelo menos a mim e a muitas pessoas que eu conheço, muitos ex-alunos e tudo mais, isso empolga, tipo, ah, cara, é por isso que o Durex gruda, tá ligado? Tipo, não que a pessoa ia morrer porque não sabia por que o Durex grudava, mas ela consegue entender melhor, né? E aí, nossa, parece que é muito mais legal agora ver o Durex, porque é assim que ele funciona, sabe? Então, ter esses insights de, putz, é isso, eu acho que ajuda muito no nosso aprendizado, no nosso interesse pela química. E quando a gente vai ter esses insights? Quando a gente der uma chance pra química falar sobre ela mesmo, né? Por exemplo, ai, não gosto de separação de mistura, né? Tá, e aí, você sabe por que nas refinarias de petróleo você tem aquele tubão gigante que é o destilador, como a gente destila o petróleo? Bom, aí vai sair cada parte, como é feito o pitch, como é feita a gasolina. Tá vendo? São coisas assim que estão no nosso super dia a dia, sabe? E aí, sem dar uma chance pra química, a gente acaba passando batido. Ou, sem ter interesse pela química, a gente não acaba fazendo essas associações que, nossa, ajudam muito a entender a química, a lembrar disso na hora do vestibular. Tipo, o que era mesmo destilação fracionada? Ah, cara, era aquilo que acontecia com o petróleo, olha, sai cada partezinha em uma etapa. Nossa, é mesmo, isso que é destilação fracionada. Então você consegue rapidamente lembrar daquele conhecimento, porque você deu uma chance de fazer a conexão da sua vida, de fato, a vida do dia a dia, com o conteúdo que você está aprendendo, entendeu? Essa conexão é muito favorável pro nosso aprendizado. Bom, aí, quando as pessoas falam que não estão conseguindo entender química de jeito nenhum, elas também entram num ciclo vicioso, sabe? Não,
não aprendo química, porque eu não... Bom dia, Igor! Bom, eu não aprendo química, porque eu não tô conseguindo fazer cálculos, por exemplo, né? Então, o seu problema tá lá na matemática. Só que não volta pra matemática pra resolver. Então, eu não entendo química. Ah, eu não entendo química, eu não tenho estímulo pra estudar química. Não tenho estímulo pra estudar química, eu não consigo fazer essas conexões que eu tava falando agora há pouco. Não consigo fazer as conexões, química não faz sentido. Química não faz sentido, não estudo química. E aí vira um ciclo vicioso que pra sair dele, cara, ai, é tanta energia que eu nem deixo as pessoas caírem nesse ciclo. Porque quando a gente cai nisso pra qualquer coisa, né? Tipo, briguei com meu amigo, não vou falar com ele porque ele me deixou chateada. Ele me deixou chateada porque ele não falou comigo. E ele não falou comigo porque eu não falo com ele, e aí fica aquele ciclo vicioso, sabe? Tipo, ninguém dá o braço a torcer. É mais ou menos o que acontece quando a galera pega aquele ranço da química. Tipo, não vou fazer porque não me traz nada de bom. Não me traz nada de bom porque eu não vou fazer. E aí fica lá, né? Pra sempre. E aí esses ciclos viciosos, meu, acaba com qualquer dia. E aí, enquanto você estava pensando tudo isso, você podia fazer de bom grado, de bom humor, falar, não, velho, tá, eu vou dar uma chance pra química, vai, eu sei que não é minha disciplina predileta, que eu tenho dificuldade, mas vamos dar uma chance pra ela, né? Vai que ela tem alguma coisa legal pra me mostrar. E aí você vai, assim, livre de preconceito, né? O preconceito, de fato, a ideia sem ter conhecido. E aí você dá uma chance pra ela mostrar quem é ela, a química. E aí você fala, cara, não amo de paixão, mas até que faz sentido. Aí, conforme vai fazendo sentido, você fala, nossa, até que é interessante entender como as coisas funcionam. Nossa, olha, não é mesmo que isso acontece? Eu nunca tinha parado pra pensar. Então, assim, sair desse ciclo vicioso é realmente estar de coração aberto para receber a química, para receber as novidades, e isso em qualquer estudo que você vai fazer, né? Qualquer coisa nova que você vai aprender, vá de coração aberto, né? Dê uma chance de fato. Assim, como você vai conhecer as pessoas, o preconceito é muito prejudicial, né? Você vai com preconceito e já nem quer ouvir o que ela tem pra falar, porque, não sei, porque X e eu tenho preconceito contra X. E aí, tipo, você nem deu chance de mostrar se ela é legal mesmo, se ela tem alguma coisa a agregar na sua vida, se ela vai ser seu amigo ou não. Então, tipo, meu, acalma o coração no preconceito, respira fundo, dá uma chance de fato pra disciplina mostrar o que ela pode agregar na sua vida, sabe? Tem umas pessoas, umas amigas que falam que eu sou meio viciada em estudo. E aí eu tenho que concordar com elas, eu sou mesmo. Mas, assim, o que eu falava, meu, para, né? É que elas já iam com preconceito pra cima de alguns conteúdos ou pra cima de alguma disciplina, né? E aí, porque você gosta de exatas, você não pode gostar de humanas. Então, o povo de exatas já não ia com bons olhos pra literatura, já não ia com bons olhos pra geografia, pra história, filosofia. E aí, tipo, eu sempre dei a chance, né? E aí você vai dando chances e você vê, nossa, que legal, né? Entender a filosofia, né? Entender os questionamentos e as teorias que fizeram sobre a humanidade, não sei o que, e você vai se interessando, entendeu? Dá essa chance de nascer esse interesse. Pode não necessariamente ser a paixão da sua vida. Eu ia fazer jornalismo, mas agora eu vou fazer química. Não precisa ser nesse ponto, entende? Se bem que eu já vi isso acontecer, mas não precisa ser nesse ponto. Mas você vai precisar dar uma chance real, até porque fazer as coisas sofrendo vai gastar o mesmo tempo, sabe? E vai ser ruim, e não vai ser tão proveitoso. Além de ser ruim, talvez você gaste mais tempo porque você não estava com o coração aberto para receber aquela informação. E aí vai ser chato, vai demorar mais, vai ser menos rentável no sentido de tempo, sabe? Vai ser um monte de coisa que vai te prejudicar cada vez mais. Então, esteja de coração aberto. Tem tudo a ver com sobrepor dúvidas, né? Mas tem a ver também com os pré-requisitos, sabe? O pré-requisito de interpretação de texto, interpretação de gráfico, de cálculos, de proporção.
Porque às vezes é esse a nossa dificuldade maior, né? E aí a gente acaba achando que o nosso problema, por exemplo, é mol, né? Que muita gente tem problema mesmo em mol. E aí não parou para pensar que talvez nosso problema não seja o mol em si, seja entender a proporção, qualquer proporção, né? Então, proporção daqueles exemplos bem bobos, né? Tipo, pra arrumar uma cama eu demoro 5 minutos. Então, pra arrumar 10 camas, quantos minutos eu vou demorar? Sabe essas proporções bobas, entre aspas? É mais ou menos por essa ideia que a gente vai construindo todo o conceito do cálculo estequiométrico, que parece um monstro de 7 cabeças visto assim, à primeira vista. Mas que se você for ver, é só uma coisa mais elaborada dessa regra de 3, né? Claro que não é tão simples quanto o meu exemplo de arrumar a cama, mas se você usar, por exemplo, uma conexão, um paralelo entre a Cacazzo demora 5 minutos para arrumar uma cama, se ela arrumar 3, ela vai demorar 15 minutos, é mais ou menos por essa ideia que a gente vai construindo a ideia de estequiometria. Por exemplo, para reação, usa uma molécula dessa para 3 dessa. Então, se eu for usar 5 dessa, vai usar 15 dessa, sabe? Parecida. Ou também, eu tava falando de estequiometria, solubilidade, né? Concentração. Tipo, se em 50 ml cabe 2 gramas, em 100 ml vai caber 4, sabe? Parece tão, nossa, Cacazzo, é lógico, né? Mas a construção do conceito, da fórmula, inclusive, é essa, né? A gente decora um monte de fórmula, sendo que podia ser facilitado com regras de 3, né? Então, às vezes, nosso problema não tá nem na química em si, tá nesses entendimentos que a gente precisava ter antes para conseguir compreender a química melhor. E aí, os alunos vêm falar, mas que química é o monstro de 7 cabeças? Às vezes, para aquela pessoa, realmente ela tem dificuldade. Mas às vezes a dificuldade tá... O buraco é um pouquinho mais embaixo, a dificuldade tá um pouquinho mais em outra parte, né? Então, dê uma chance para você, para química, veja se realmente sua dificuldade, onde você empaca, é mesmo nos conceitos da química, ou se é alguma outra parte que tá mal resolvida com você mesmo, que não tá fluindo também em outras coisas. Tipo, não tá fluindo também na física quando entra a regra de 3? Será que o meu problema é na química e na física? Ou será que é na regra de 3? Ou não tá fluindo quando eu leio coisas com um teor mais científico, pode ser de biologia, de química, né? E aí você fala, será que o meu problema tá sendo na linguagem, que eu tô lendo aqueles textos ou aqueles vídeos? Ou será que o meu problema é realmente naquele conteúdo? Entendeu? Então, cuidado para ver onde é exatamente o seu problema. E mesmo que seja na química, como eu disse várias vezes para vocês, dá uma chance. Não seja tão cabeça dura, sabe? Tipo, parece muito criança birrenta, sabe? Não vou entender, não vou nem estudar, porque eu não vou entender. Tipo, não, dá uma chance de verdade. Vai de coração aberto, sem o preconceito. Não é porque você um dia não entendeu química que você não vai entender pro resto da vida. Ou porque uma vez você teve dificuldade, 2, 3, 1 ano, que você vai ter dificuldade para sempre, entende? Às vezes é uma série de coisas tão pequenininhas que estão envolvidas nessa sua dificuldade que conforme você foi amadurecendo essas coisas pequenas, você consegue entender melhor a química, né? Então, tenha uma estratégia muito boa. E se você fez uma estratégia e estava funcionando e de repente parou de funcionar, talvez sua estratégia, aquele momento de vida seu, tá pedindo outra estratégia, né? Então, faça essas coisas assim com calma, sem o preconceito, sem a raiva. Eu sei que às vezes a gente tem mesmo o ranço da disciplina, já aconteceu comigo, claro, de, putz, não quero nem olhar pra essa disciplina, porque, pelo amor de Deus, né? Mas vá de coração aberto. Quando eu me libertei
ai, não quero nem dar uma chance, meu, minha vida melhorou muito, meu rendimento nos estudos em todas as áreas melhorou pra caramba, porque daí eu não ia com aquele preconceito de, se eu gosto de exatas eu não gosto de humanas, ou se eu não gostei dessa disciplina porque eu tive um professor ruim, eu nunca mais vou gostar. Quando eu quebrei isso e dei novas chances pra mim mesmo de conseguir gostar daquilo, nossa, mudou muito. Porque quando você gosta, você estuda de uma maneira diferente. De verdade. A gente tem uma entrega, sabe? Uma vontade que é muito especial. Eu chamava, ai que vergonha, eu chamava isso de tesão mental, né? Quando a gente tinha aqueles professores que eu falo, mano, que muito louco, né? Então, assim, eu sempre gostei muito desses brilhos no olhar, sabe? Dessas paixões intelectuais que eu tinha. E aí, isso me ajudou muito a me manter motivada a estudar, a ter novos conhecimentos, a ampliar a minha área de conhecimento, estudar coisas novas, né? Então, ter essas pessoas que inspiram a gente, você pode até não amar de paixão aquela disciplina, mas você fala, pô, é da hora, né? Não amo de paixão, não é isso que eu quero fazer como graduação, por exemplo, mas é legal estudar isso, olha como é interessante ter esse conhecimento, né? Então, se permita. Permita-se conhecer pessoas novas, metodologias novas, conteúdos novos. Então, mata esse preconceito dentro da gente, que preconceito de nenhum tipo é bom, nem quando se trata de conhecimento de disciplina. Beleza, galerinha? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Toda terça e sexta tem vídeo novo no canal. Eu vou disponibilizar de tarde um vídeo novo pra vocês. E precisando, qualquer dúvida, angústia, comentário, frustração, qualquer exercício que você não consegue resolver, me manda nos comentários, no direct, que eu ajudo vocês. E se vocês tiverem qualquer vitória, qualquer conquista também, estamos aqui para comemorar junto. Me conte que eu quero saber das coisas boas também, porque a vida não é feita só de problemas. E é isso aí, galera. Tenha uma boa semana. Bons estudos!